outros locais fecham às 8 horas da noite. Estão proibidas a abertura das 8 às 5 da manhã. Com o jogo às 4 da tarde, a prefeitura acredita que muitos bares iriam ter diversas aglomerações, ainda mais por se tratar da final de um campeonato. O objetivo, de fato, desse pedido que foi enviado à CBF é mudar o jogo das 4. Por exemplo, se for às 6 da tarde, já seria considerado bom, porque aí diminui o período que estariam abertos os bares, porque estariam abertos ali das 6 às 8. Né? Se for das 4, e vai das 4 às 8 seriam 4 horas, das 6 às 8 apenas 2 horas abertas. Então, a sugestão da prefeitura, em parceria com o Grêmio, e aí um pedido encaminhado à CBF, é a mudança de horário. O governador também pediu, né? Isso, é um pedido do governador, a prefeitura, e aí o Grêmio aceitou e achou essa sugestão acabou sendo aceita, e aí vai ser o pedido encaminhado à CBF. Por que não é tão simples? Porque a CBF até mudou o jogo do outro domingo, né? A gente viu o outro domingo, do jogo da volta será às 6 da tarde, mas esse foi um pedido direto da Globo, né? Porque é um teste de horário às 6 da tarde, e aí por isso foi feita a troca do jogo da próxima semana no outro domingo. Então vai ser analisado esse pedido por parte da CBF, e aí nos próximos dias, eu diria, no próximo dia, até amanhã, a gente já deve ter, ou até hoje mesmo, final da tarde, a gente possa ter já uma situação se a CBF / a Globo irão aceitar essa situação. Dito isso, Marcão, vamos para a parte de dentro do campo. Né? Quinta-feira tem jogo contra o Red Bull Bragantino. Essa questão do horário deve se definir até amanhã. Né? Isso, no máximo até amanhã, até porque já é quarta-feira, né? Então tem que ser definido o quanto antes já essa situação de horário. Sobre a questão dentro de campo, quinta tem jogo contra o Red Bull Bragantino, será o time alternativo, para não dizer quase a equipe de transição, titulares ficarão em Porto Alegre, alguns reservas também, pensando no jogo de domingo da Copa do Brasil. O técnico Renato Portaluppi não viaja a Bragança Paulista, não viaja a Bragança para esse confronto. A ideia é que seja ele ou o Alexandre Mendes a comandar a equipe, o Alexandre Mendes ou o Vitor Hugo Signorelli, já estava fugindo o nome dele, o Vitor Hugo Signorelli, um dos dois comande a equipe na partida contra o Red Bull Bragantino. Alguns jogadores podem até vir ganhar oportunidade, a gente está na expectativa, por exemplo, do Paulo Vitor, porque ele botou uma pulga atrás da orelha do Renato, se ele vai ser titular ou não na decisão, pode ser que ele jogue na quinta para ganhar ritmo, o que não descarta também não jogar e jogar de qualquer forma no domingo, mas ele botou uma pulga atrás da orelha. Alguém me disse que vai jogar o Júlio César. Não dá para descartar, o Júlio César vai embora ao final da temporada, mas poderia ser quase a última partida dele. Então não é de se descartar de fato, porque podem não viajar quase todos os reservas. Por isso que eu digo, seria praticamente um time de transição. E para fechar, Marcão, informação importante, ontem aconteceu uma reunião entre o presidente Romildo Bolzan Júnior, o CEO Carlos Amodeu e também o técnico Renato Portaluppi. A conversa gira, obviamente, em torno da renovação ou não do técnico Renato Portaluppi. A leitura que pode ser feita é que o Amodeu, presente na conversa, já mostra que é o final desta negociação, seja para permanência ou não, para mostrar valores que poderão ser gastos em contratações, enfim, todas essas questões financeiras que o Grêmio terá à disposição, até porque o Galo, por exemplo, é um clube que sondou o Renato, também foi sondado o Marco Silva, português, que já está conversando com algumas pessoas do Galo, segundo nosso colega o Bruno Andrade, lá de Portugal. Há uma conversa, há um interesse do Marco Silva em trabalhar no futebol brasileiro. Então... Marco Silva é um bom nome de professora o homem para dirigir o time de futebol. Para dirigir aqui no Brasil, Marcão? No Brasil, Marco Silva é um nome espetacular. Agora, e aí, sobre isso, Marcão, a gente vai ter que aguardar os próximos dias. O Grêmio externamente não vai falar nada, claro, sobre a negociação em meio às finais, mas já mostra que está na sua decisão final sobre a permanência ou não do técnico Renato Portaluppi. Isso aí, acho que até caberia aí, eu sei que tem final do Campeonato Brasileiro amanhã, rodada final, caberia um questionamento ao torcedor se ele quer que o Renato permaneça ou não. Um ano atrás, eu acho que nós teríamos praticamente unanimidade, né? Agora já não sei. Agora já não sei se o torcedor gostaria que o Renato permanecesse no comando técnico do Grêmio.
Mas, enfim, vamos aguardar para ver. É isso aí, então? É isso aí. Tchau pra vocês. Bom debate. Bom programa na televisão. Brilhe, meu filho, brilhe. Pode deixar. Aproveite. Aprendi tudo contigo. Dourados. Aprenda e aproveite os anos dourados. Os anos dourados. Marcão tá sentindo velho dizendo para aproveitar os anos dourados? Tu não tá nos anos dourados? Eu tô aproveitando. Ah, tá. Os meus anos dourados, eles têm uma longa... É uma longa validade. Indeterminada validade. Ah, tá. Não, que ontem você ficou chateado, né, com o Meneghetti. Mas aí você falou que viu... Aí você viu o Zagallo jogar, né? Eu briguei com o Meneghetti. Aí tu disse que viu o Zagallo jogar, o Meneghetti tava certo, né? O Zagallo ele viu? Eu não vi o Pelé jogar. Não, tu me falou que viu o Zagallo. Jovem ainda, com 17. Zinotti, isso aí é intriga da oposição. Eu acho que tu comentou o jogo do Tesourinha, tu narrou. Olha, eu tava querendo começar, mas ainda não. O Gabriel tá fazendo onda e depois eu vou dizer o seguinte, eu nunca briguei com o Meneghetti, nem do tempo que ele era repórter. Então, Duvido. Nós tínhamos um relacionamento muito querido e muito amistoso, eu e o Meneghetti. Uma semana eles passaram em Medellín, duvido que Isso aí tá Mas não iam brigar todos os dias. do programa aquele da concorrência dizendo uma realidade paralela. Todos os dias eles brigavam, cara. Tá bom, Gabriel? Tchau, obrigado, beijo. hein? Beijo, Marcão tchau. narrou o jogo do Cardeal, Sinote. Barbaridade. Cardeal do Brasil de Pelotas? Não, o Cardeal do Farroupilha. Passou pelo Brasil também, mas jogou... Mais tempo no Farroupilha. Ele jogou mais no Farroupilha, Foi campeão gaúcho de 35. Mas sim. Quem viu Título jogar, Farroupilha, né? quem viu jogar, a minha avó, por exemplo, era torcedora fanática, sócia do Farroupilha, né? A minha avó viu o Cardeal jogar. Quem viu jogar disse que jogava mais que o Pelé. Quem viu jogar. Jogava mais que o Pelé. Hoje em dia não sobrou ninguém que viu jogar, né? Ah, não tem mais, né? Não tem mais. Não tem O mais. fantasma do Fragata. Parece, deve ter visto ele parece jogar. que não viu. Não viu. Não viu. Parece que tem um cidadão vivo ainda daquele time de 35 com 102 ou 103 anos lá em Pelotas. Ele parece que ainda está vivo. Pensei que era o Paulette. Não. Não, o Paulette não. A gente viu. Paulette viu. O Paulette participou do primeiro jogo de futebol de salão no Brasil. A bola era de jogava. chumbo. O Pelé ao vivo eu vi jogar. Eu não vi ao vivo, eu só vi pela TV. vi. Eu não vi ao Vi vivo. pelo Roberto Gomes Pedrosa. Robertão, no Olímpico. Eu também assisti o Grêmio e Santos. Grêmio Santos, exatamente. Esse jogo aí, eu não sei porquê. Ele é um jogo que foi famoso, eu não me lembro por quê. Será que foi só pela presença do Pelé ou teve mais algum componente? O Pelé jogou várias vezes em Porto Alegre. No Olímpico. O Pelé jogou na inauguração do Colosso da Lagoa. Isso. Em Erechim. Isso ali foi em 70, né? Ou 71. Não me lembro, Marcão. 70, se eu não me engano. Jogou o Botafogo e jogaram o Botafogo e o Santos e a dupla Grenal também participando do festival de inauguração. Isso mesmo. Colosso da Lagoa. Isso mesmo. Eu vi um Grêmio eu ia dizer Grêmio Pelotas. Grêmio e Santos aqui no Olímpico e o Grêmio ganhou com um gol do Torino. Fez 1-0. Esse veio do Brasil de Pelotas. O Torino. Torino. Esse Isso aí. Foi um grande jogador, né? Foi. Faleceu em Santa Catarina. Deve fazer uns 4, 5 anos que morreu o Torino. Vitorino Lopes Garcia é o nome dele. Isso aí. Do Torino. Jogou muito. Bom, vamos falar do Internacional, Taigor? Vamos falar do Inter. Depois eu vou esperar tu dar todas as informações. Eu tenho uma aqui, vamos ver se tu vai fechar. Tá bom. Que a Paulette vai enlouquecer. De novo. Tá bem. Posso começar por ela, então? Não sei se ia dar. Pode. O Keiler vai jogar na Chapecoense. Sim, essa seria a primeira que eu iria dar, Marcos. Não vale. Porque tu não disse, não, eu não sabia. Tá? Ele até deu ontem informação. Tu já tinha dado ontem Ontem isso? no Esporte Notícias. Isso. Que espetáculo. Mas complemento, Marcão. Não só o Keiler, o Pedro Lucas, centroavante, também foi negociado. Empréstimo até o fim do Campeonato Paulista para o Mirassol. Mas o Pedro Lucas, esse é o mesmo menino que jogou no time do Inter e depois foi para Santa Catarina. Né? Isso, jogou no CSA, jogou no Figueirense. Figueirense ou Havaí? Figueirense. Havaí tá Acho que envolvido. esse menino aí não vai dar certo. Mas não é... Já teve várias experiências. Deixa eu te
ter a pretensão de dizer uma coisinha, Marcão. Talvez ele não dê certo, ele não seja do tamanho do Inter. Mas para jogar em Série B, Série C, ele vai jogar. Ah, claro. Ainda mais centroavante, que é uma raridade. Não, eu quero dizer pro tamanho do Inter. Pro tamanho do Inter não, mas... É que o Kehler a gente não sabe, né? Não jogou, eu queria né? ele lá no meu time, lá em Pelotas, para jogar a Série B. O Pedro Lucas. Eu queria. O Kehler, Marcão, ele foi negociado por empréstimo para Chapecoense, tá? O empréstimo do Kehler ele é um pouquinho mais longo, ele vai até o fim da temporada, então o Kehler vai ser o goleiro da Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro, treinado pelo Humberto Luser. Até o fim dessa semana é aguardado lá em Santa Catarina, ele que hoje é quarto goleiro do Internacional. A gente sabe que o Inter está em um planejamento de contenção de gastos para a próxima temporada, redução do elenco e também redução da folha salarial. E principalmente, quer colocar a garotada para jogar. Veio um pacote de 6 jogadores que estavam emprestados para clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. E veio um pacote agora na virada do ano, depois do término do Campeonato Brasileiro da Série B. Já foi embora o Bruno José, que foi para o Cruzeiro, aí não por empréstimo, negociação indefinitiva por 10% do passe do Maurício. E foi agora o Pedro Lucas. O Kehler foi emprestado para a Chapecoense justamente para dar rodagem a esses jogadores, para eles não ficarem aqui sem fazer muita coisa no time do Internacional. Em relação a goleiros, Marcão, a ideia também é diminuir. E a gente está falando aqui já há algum tempo que se pintar alguma proposta ou por Lomba ou por Danilo Fernandes, o Internacional negocia. Principalmente porque quer dar oportunidades ao Daniel, que hoje é o terceiro goleiro do Internacional e que, no planejamento colorado para a próxima temporada, ocuparia um cargo de goleiro reserva, jogando mais seguidamente. É um cara que a direção colorada aposta bastante. O Kehler seria o terceiro goleiro, mas o Inter entende que ele também é muito promissor e por isso quer dar rodagem ao jogador e por isso o empréstimo dele para a equipe da Chapecoense. O planejamento é que na próxima temporada o Inter tenha um goleiro titular, ou Lomba ou Danilo Fernandes, o goleiro reserva sendo o Daniel, que seria o imediato reserva ou ao Lomba ou ao Danilo Fernandes, e o terceiro goleiro que vai subir para o time principal é o Vitor Hugo. Tem 19 anos de idade, 1,95 m hoje. Ele é o titular do time do Inter Sub-20 e ele herdou a posição que era do Emerson Júnior, goleiro do Internacional, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Emerson Júnior também foi emprestado para o Figueirense, também nessa política de dar rodagem aos jogadores jovens do Internacional que não teriam oportunidade no time principal. Por isso, Kehler e Pedro Lucas estão agora sendo negociados. O Kehler para a Chapecoense, o Pedro Lucas já anunciado lá no Mirassol. E para amanhã? Amanhã o time do Inter está definido, né, Marcão? Lomba, Heitor, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés. Dourado, Caio Vidal, Edenilson Praxedes e Patrick. Na frente o atacante Yuri Alberto, sem muitos mistérios. Sai o Rodinei suspenso, entra o Heitor. Volta o Victor Cuesta de suspensão e sai o Zé Gabriel. Hoje à tarde, o último treino do Inter antes da final do Campeonato Brasileiro, a última rodada que acontece amanhã. Eu sei que tu tens que ir para a televisão, mas pelo que eu tô lendo aqui, o Corinthians, ele não vem com a gurizada, né? Ele vem com o que tem de melhor, né? Vem com o que tem de melhor. O Corinthians, eu não sei, não tá confirmado. Mas... Ontem eu conversava com o João Paulo Capelanes, que é setorista de Corinthians, da Rádio Bandeirantes, e ele me falava isso, Wagner Mancini deve colocar time titular. É um Corinthians, claro, desmotivado, porque não tem muita coisa para brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas os jogadores titulares virão aqui até o Beira-Rio. Corinthians briga para ser nono colocado e entrar só na terceira fase da Copa do Brasil, para não precisar passar por aquelas fases iniciais. Se ele pontuar contra o Inter, ele fica em nono e aí ele passa a participar da Copa do Brasil só a partir da terceira fase. Não aglomera o calendário, né? Então o Corinthians tem objetivo no jogo, sim. Né? Claro, não é o mesmo objetivo do Inter, mas que tem. O Corinthians não vem jogar o amistoso em Porto Alegre, não. Claro. Só para complementar a informação aqui, ô Marcão, já que a gente puxou o assunto, né? O senhor Vitorino Lopes Garcia jogou no Grêmio, no Botafogo, no Atlético do Paraná e no Palestino do Chile, o Turino, nos anos 60 e 70. Ele morreu no dia 19 de março de 2013. 7 anos. 7 anos. 8 anos. Aos 64 anos de idade, em Florianópolis, vítima de câncer. Ele era novo, hein? 64. 64. O Turino, vou contar só uma particularidade. Eu joguei futebol com o Turino. Sabe aonde? O
Futebol ou futsal? Não, futebol de campo. O Tiger vai lembrar. Lá em Pelotas tem um clube amador chamado Penharol, que fica na várzea, né? Lá perto do Campo do Brasil. E o Turino, já veterano, depois que largou, foi morar em Pelotas, depois que ele foi para Florianópolis, e ele jogava nos veteranos do Penharol. Jogava junto. O Robertinho Costa, conhece bem, claro. O Pingo, aquele pessoal todo lá. O pai do Rodrigo Dourado, o Bill. Nós jogávamos. Não jogou no CSA? Não me lembro, Paulete. Ou o CRB em Maceió? Não me lembro. Ele jogou no Grêmio, no Botafogo. Jogou no Botafogo junto com o Jairzinho, Paulo César Caju, aquelas Zequinha, aquelas feras todas, jogou o Turino lá. E ele jogou no Atlético do Paraná, no Grêmio, no Botafogo. Ele ficou muito amigo do Figueroa. O Figueroa levou ele para o Palestino do Chile. Agora, não me lembro se jogou no CSA. Não me lembro. Sabe por que eu pergunto, senhor? Porque em 1977... Vocês são muito velhos. Eu fui jogar um campeonato brasileiro lá em Maceió. E um dia nós tivemos tem um dia de folga e nós fomos lá para aquela Praia da Sereia lá. Sim. E aí, quem entrou junto conosco lá e ficou até de madrugada foi o Valmir Louruz. Sim. O Torino e o Enio. O Enio, que foi um ponta-direita também. Sim, jogou aqui depois no Lajadense. Jogou. E sabe quem era o diretor de futebol que foi buscar os caras lá pelas 3 da madrugada no bar? O Collor. Numa Porsche? O Collor. Fernando Collor de Mello. Mello. Isso aí. O Turino eu não me lembro se ele jogou no CSA. O Valmir Louruz, com certeza. Aliás, começou a carreira de treinador lá. Ficou conosco lá, porque uma gauchada lá, ficamos batendo papo de futebol até. O Valmir, ele treinou o Brasil lá em Pelotas, eu o conheci lá, embora ele tenha sido jogador do Pelotas, não do Brasil. Mas depois ele treinou o Brasil naquele time de 85, que foi o 3º colocado no Brasileiro. E eu conheci o Valmir lá. Mico. O Mico. Meu grande amigo, figura. Parceirão. Cara extraordinário, Extraordinário. Um dos caras mais bacanas. Gostava de um whisky. Olha aqui, ó. E nós, seguido, nos reuníamos para conversar. Outro que gostava muito de tomar um whiskyzinho final de tarde era o professor Enio Andrade. Em 75, o Torino jogou no CSA. Então tá aí. O Paulete matou a charada. O Turino, ele começou... Aqui, ele jogou Brasil de Pelotas, Botafogo, isso. Brasil de Pelotas, Botafogo, Olaria, Grêmio, Sergipe, Atlético Paranaense, voltou pro Grêmio, isso. CSA, Rio Negro, Colorado, Brasil de Pelotas, Juventude, isso. Chapecoense, Coquimbo do Chile, La Serena e Chapecoense. Aqui não disse que ele jogou no Palestino. Eu tinha informação que era no Palestino. Então eu Coquimbo. Eu sei que ele foi pro La Serena. Então tá, ele foi pro Chile levado pelo Figueroa. O Tiger fica nos corneteando ao invés de dizer que legal ouvir vocês falarem. Não, mas é muito legal. Paulete, não, mas isso aí é o seguinte, ó. Paulete, ele começou aqui jogando salão. Eu sei. Ele começou jogando no Brasil salão. Canhoto, craque de bola. Eu vi esse cara fazer um gol. Tu conhece não sei se o Paulete conhece. O ginásio João Carlos Gastal lá em Pelotas. Deve ter jogado lá. O Turino muito pau lá do Brasil de Pelotas. Sim, o Turino fez um gol do meio da quadra. Eu era guri, estava na arquibancada e vi. Ele fez um gol do meio da quadra. A bola saiu e rolaram ele. Início de jogo. Não me lembro se primeiro ou segundo tempo. Rolaram para trás e ele deu uma paulada do meio da rua. Tu sabe, nada mais, nada menos em quem? No Eugênio Portilho. Ai, que espetáculo. Ele deu uma paulada que o Eugênio nem viu onde ela entrou. E olha que o Eugênio era um monstro. O maior goleiro que o Brasil já teve. Deixa eu liberar o Tiger, né? Que ele tem que ir pra Beijo. O Tiger. Só quero te dizer uma coisa, Tiger. Oi. Aprende com quem sabe. Evidente. Tô todos os dias aqui aprendendo. O idoso é um jovem que deu certo. Isso. Porque aquele que não deu certo fica pelo meio do caminho, tá? Isso aí. Viu? Viu como é que é? É um prazer, Marcão. Beijo pra vocês. Beijo, tchau. Eu me lembro de ver o Paulete jogar no Grêmio. Isso aí, no Grêmio. Acho que junto com o Branco, não era? O Branco jogava? Branco, Branquinho, Barata. Branquinho, Barata, isso aí. Ferreirinha. Ferreirinha é meu amigão, tá na praia, morava na praia, não sei se ainda mora na praia. Não, voltou. Ele tá em Esteio agora, Ferreirinha também veio lá do Brasil. Eu sei. Jogou. Eu tava no Grêmio quando ele foi contratado. Veio lá do Brasil. A gente jogava naquele ginásio maravilhoso, que é o Davi Guzmão, né? Davi Guzmão, isso aí. Isso aí é ironia ou é verdadeiro?
O quê? O Davi Guzmão. Não, o ginásio era espetacular, Marcão. É o mesmo? Grêmio foi inovador. Não, eu conhecia, mas eu não sei se... Não, até vale a pena, os nossos amigos ouvintes aí que são mais novos, né? O Grêmio foi inovador na época, o Grêmio, ele fez o ginásio coberto, maravilhoso, e botou um piso emborrachado que só tinha aqui, e era assim, ó, pô, nós chegamos a jogar contra o Corinthians, contra grandes times que os caras queriam conhecer essa inovação. O Grêmio era um ícone no futsal do Brasil. Eu quero te dizer que em 1972, num ambiente totalmente enfumaçado, eu assisti Carlos Santana e banda tocando em Porto Alegre. Foi no ginásio. Eu estava lá, Marcão. Eu estava lá. E que show, né? Pô, que show esse cara. Até hoje eu lembro. Que maravilha. Era espetáculo. Os outros colegas aí do programa não eram nem nascidos, né? Mas nós tivemos esse privilégio de ver o Santana tocar no auge da carreira ao vivo. Esse privilégio eu não tive. Carlos Santana, que show, que show. Vemos como se fosse hoje. Muito bem. Reminiscências. Marco Antônio. Diga, Benfica. Estou te ouvindo baixinho. Não sei se é só eu. Almeida, me salva, Máriozinho Almeida, me salva. Fala aí, Benfica. Porque o teste foi tudo. Viu? Não, mas no ar tá bom, eu estou te ouvindo. É só no meu aqui retorno. Aqui tá legal. Tá bom. Não, só para essa questão do Davi Guzmão aí. Eu peguei naturalmente o Davi Guzmão. O Grêmio, ele treinava às vezes no Davi Guzmão. Isso muito depois, né? Do fechamento dele, lá nos anos 80, 90, às vezes chovia, não havia condições dos treinamentos acontecerem no gramado e os jogadores eram levados para jogar futebol de salão, no Davi Guzmão. Agora, a lembrança mais forte que eu tenho do Davi Guzmão, tomara que a memória não me traia, Marco Antônio, mas o Davi Guzmão, ele sofreu aquele destelhamento num dia de terrível vendaval em Porto Alegre, em 1974, e no mesmo dia da morte do Lupicínio Rodrigues, se não estou enganado. Nunca me saiu da memória isso, mas é claro que se alguém tiver outra informação, pode agregar. Mas eu tenho quase certeza que no dia que morreu o Lupicínio Rodrigues, um ícone da história do Grêmio, que criou o hino, nesse mesmo dia de vendaval terrível na capital gaúcha, sofreu um destelhamento o ginásio Davi Guzmão. Marco Antônio, informação importante. CBF rejeita pedido para mudança de horário do jogo de ida da final da Copa do Brasil. Olha aí. Horário das 4 da tarde. Quando ouvir rejeita a CBF é Globo. TV Globo. Que a Globo não aceitou por causa da grade. Isso é certo. Porque, Sérgio, pensa comigo. Para a CBF, tanto faz as 4 como as 6. É a Globo que não aceitou mudar a grade. Exato. É isso aí. Mas a Globo já está começando, até comentamos hoje pela manhã, na primeira hora, está começando a mudar a sua programação, o seu horário. Sim. Vai ter que mudar, né? Porque um dos piores programas da televisão brasileira de todos os tempos vai acabar, né? Que é o Faustão, o programa do Faustão. Não, mas é mesmo, é muito ruim. É verdade, mano. Porque nada se cria, não tem nada novo no programa do Faustão. Eu não paro para assistir, mas eu vejo alguns quadros assim, esporadicamente, e são tudo coisa antiga, né? Todos que nós já tínhamos. Não é só o dele, o do Ratinho. O único cara que copia, mas copia dos Estados Unidos, e é novidade, era o Silvio Santos. O resto tudo cópia, né? Cara, vamos fazer intervalo? Vamos fazer um prêmio. Tá bem. Então vamos intervalo depois. Quer falar de futebol? Sim. Não, então vamos começar a falar. Não, é que eu fico louco com algumas coisas que eu leio. Tu sabe que tem gente que coloca nas redes sociais coisas do tipo assim, ó. Olha só que loucura, se não é uma demência. Os áudios das conversas entre o árbitro paulista Klaus e os operadores do VAR, domingo no Maracanã, provam, olha só que loucura, que houve ordem externa para expulsar Rodinei. Quem recebeu essa ordem? Certamente do Grupo Globo. Olha, cara, olha... e a outra questão que caiu por terra ontem... Será que os caras acreditam nisso foi mesmo? Foi de que o jogador do Flamengo teria o próprio Felipe Luiz teria falado,
E não foi pênalti, eu não sei o quê. Não disse nada. O cara disse que nem sabia o que estava acontecendo. Ele falou na entrevista ontem para a Globo, disse, olha, eu não sabia o que estava acontecendo, estava preocupado com o meu tornozelo. Eu só espero, Marco Antônio, sinceramente, e acho que eu tenho razão no que eu vou dizer agora. Eu só espero que essas coisas, essa teoria da conspiração, esse negócio todo aí, que ele role só na cabeça do torcedor, nas redes sociais. Eu espero que a direção do Internacional, os jogadores, o técnico, eles não achem que perderam para os amigos só por causa de um cartão mal dado para o Rodinei, né? Ou que o Internacional não vai ser campeão se não for por causa disso, né? Eu espero que o Abel tenha dito o que ele disse domingo só da boca para fora também, né? Que ele ficou ocupando esse lance o jogo depois da entrevista. Vamos fazer um intervalo, já voltamos com o apito final. Volta com o apito final, meio-dia 37, 28 graus de temperatura. O curso técnico para desenrolar a sua carreira está no Senai. São mais de 20 cursos com inscrições abertas, agora também com a modalidade semipresencial. Saiba mais em senairs.org.br. Na TIM, você aproveita o melhor de dois mundos. Planos incríveis com muita internet e ofertas imperdíveis em smartphones. Tem o LG K52, o Galaxy A12 ou um Moto G 5G por apenas R$ 899. Vá até uma loja TIM e aproveite. No dia a dia, não esqueça o talco pó pelotense. Excelente na higiene diária, combate os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora também na versão aerossol jato seco. Ideal para a proteção dos pés, mesmo de chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó Pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. O Sérgio Boas, só para lembrar, já trouxe a informação que o pedido de alteração do horário do jogo domingo, do Grêmio com o Palmeiras, não foi aceito pela CBF. É isso, né, Sérgio? CBF já rejeitou a troca de horários para o jogo do domingo. Exatamente a informação que a CBF rejeitou a possibilidade de mudar o horário das 4 horas. E aí, como o Sinote também falou, mexeria, é um filé que tem a televisão para o domingo, né? Não, mas isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. Porto Alegre está um caos, todo mundo sabe disso. O país inteiro só fala em Porto Alegre. Já começa a haver uma comparação até com Manaus. Daqui a pouco vai começar a faltar oxigênio aqui, se já não começou a faltar esta manhã. Então, sei lá, eu acho que alguma outra instância tem que ser acionada nesse momento, governo federal que seja, governo estadual que seja, mas tem que pressionar a CBF. Dessa vez é uma questão de saúde pública, pelo amor de Deus. E a minha pergunta é a seguinte, eu acho que o Benfica tem razão, e a minha pergunta é a seguinte, e o gauchão vai começar? Ontem olha, está marcado para começar no sábado, né? Aqui o presidente Oxman. E aí? Eu não ouvi. Ele disse, ele não pode garantir, mas ele disse que em princípio sim. Sabe, Benfica, eu acho que tu tens toda a razão no que tu estás colocando, mas eu acho que nós vamos ter que conviver com isso aí. Eu acho que eles não vão mudar nada, não. E tá me parecendo que, claro, eu concordo contigo, mas o que está acontecendo é o seguinte, é que as pessoas têm que se conscientizar. O grande problema é que fecha bar, fecha restaurante, fecha comércio, fecha tudo. E as pessoas continuam se aglomerando em casa, tem festa particular aí correndo solta. Mas se os bares estiverem abertos, sim, é um estímulo a mais para a aglomeração. Tá né? bem, só que sabe o que os caras vão fazer? Eles vão fazer churrasco em casa para ver o jogo. Bom, tudo bem. Mas aí terá 5, 6 pessoas em casa, não vai ter 200 pessoas, uma em cima das outras nos bares. Não, o que tem que haver, na minha maneira de ver, e não é... E assim, ó, e não é só ir lá na Cidade Baixa, só na Rua da Praia, porque aí é fácil de fiscalizar. Eu quero ver os caras fiscalizar nos bares das vilas, nos bairros. A Hilário Ribeiro tá horrível. Eu quero ver, os caras vão lá. Será que os caras vão ir lá aqui no Partenon, vão ir na Restinga, vão ir na Zona Norte, vão ir lá no Sarandi? Porque
não tem bar só na Cidade Baixa, na Hilário Ribeiro e na Rua da Praia. Tem bar espalhado pela Porto Alegre inteira. Fazer vistoria, né, eu sei que é difícil. Claro que eu sei que é difícil. Agora, vistoriar, fazer fiscalização no centro e na Cidade Baixa é uma barbada. Não é uma barbada. É que eu acho que a prefeitura está agindo muito mal nesse momento. Mas ela está mandando fiscais para onde ela consegue. Quem sabe até esteja mandando para a periferia. Mas como são muitos bares, talvez não chegue a todos. Mas eu acho que está havendo uma tentativa de segurar um pouco. Claro que está havendo, mas eu não estou condenando a prefeitura, não. Eu estou condenando quem não se conscientiza disso. Óbvio que eu sei que a prefeitura não tem, nem a prefeitura, nem o governo de estado, nem o governo federal, ninguém tem capacidade, falta recursos humanos, de visitar e de fiscalizar todos os ambientes em todos os 4 cantos da cidade. Por isso que o problema está na cabeça das pessoas, que não se conscientizaram ainda da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Sim, mas isso nós já sabemos e lamentamos profundamente. O que eu estou falando é que alguma coisa vai ter que ser feita, né? Nem que seja uma medida de força, porque agora é o ponto. Nós nunca tivemos tantos casos de Covid, nem no inverno, nem na época de incidência mais alta. Agora é o caos absoluto. Basta ver as entrevistas aí que são concedidas na Band. Há filas. Ontem lá no posto Moacir Scliar, na Zona Norte, lá no Sarandi, havia 60 pessoas esperando para serem atendidas. 60 pessoas. 50 delas com suspeita de Covid. Agora é o caos total. Então, nem que seja uma medida de força, tem que ser tomada nesse momento. E eu acho, e reitero aqui, que não dá para a CBF dizer, não, nós não aceitamos, que a Rede Globo fala, não, nós não aceitamos. Agora é a hora, se existe uma liderança política nesse estado, de ir até a CBF e dizer, pessoal, as pessoas estão morrendo feito baratas em Porto Alegre. Pelo amor de Deus. É uma situação que nós estamos vivendo. Agora, ainda não chegamos no caos total, porque tem oxigênio. Não, ainda tem oxigênio, né, Benfica? Pois ainda tem. Eu vi as autoridades falando hoje no Osíris. Mas aí, quando faltar oxigênio, aí sim nós vamos ter o caos total, né? Mas agora não tem. As pessoas se falam, não, vai abrir mais 10 vagas no hospital, tal. Tudo bem, abre os quartos, mas não há equipe médica para atender. Não é só abrir o leito. Tem que ter os médicos, tem que ter os enfermeiros. Sim, e esse pessoal está trabalhando 24 horas por dia. Sim, mas quando faltar o oxigênio vai ficar pior ainda, né? Mas nós estamos caminhando para isso, né? Claro. Se nós nos aglomerarmos domingo ou amanhã à noite, vai faltar mais rapidamente o oxigênio. Amanhã à noite não, por causa do horário do jogo, né? Porque amanhã à noite o horário do jogo é 9h30, os bares já estão fechados. Graças a Deus. Amanhã não vai ter esse problema. Eu lamento muito, eu tenho mas vocês acham que se o Inter ganhar, a torcida não vai pro Beira-Rio? E aí eu acho... O Beira-Rio não tem que abrir, né? E acho que tem que haver os caras vão pro entorno do Beira-Rio para evitar que as pessoas cheguem lá. Não, mas eles vão pro entorno do Beira-Rio, pode ter certeza disso. Sim, isso aí tu tem razão. Vai ter festa, não duvidem, porque eu já falei com vários torcedores aqui que disseram, se ganhar, nós vamos pro Beira-Rio. Vai todo mundo pro Beira-Rio. A brigada coibir, né? Claro. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O que aconteceu no sábado passado, fiquei sabendo ontem, acho que vocês também, naquele embarque do Internacional, aquela loucura, aquele absurdo lá, 2.500 pessoas agarradas umas às outras, o que foi feito ali malandramente? Colocaram crianças no meio, que é para justamente evitar que a Brigada Militar chegasse com uma ação mais ostensiva, usar as crianças como escudo. Infelizmente, isso vai acontecer de novo amanhã, caso o Inter seja campeão. Tem razão. Vamos fazer mais um intervalo aí, que o nosso sinal já marcou 15:01. Na BT você encontra toda a linha de material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, hidráulica e material de rede. Ligue 3018-3800, visite nossas lojas na São Pedro, 934, Eduardo Prado, 1941. Para nós, as tintas Renner, a cor, o elemento emocional que gera uma conexão duradoura entre as pessoas. E através de cada lata inspiramos você a tornar a sua vida melhor e mais colorida. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. Rápido intervalo, já voltamos com os debates do apito final. Cuidado de segurança.
estamos seguindo todos os protocolos sanitários e mais. Comprando suas passagens com antecedência, você garante até 30% de desconto às poltronas laranjas. Acesse ouriprata.com. Ouro Prata, tudo para você chegar bem. Fecha mês Jardine Chevrolet. Aproveite as melhores condições para comprar o seu carro novo. Juros zero para toda a linha e tabela FIP na troca do seu usado. Fecha mês Jardine Chevrolet. Não feche negócio antes de ouvir a nossa proposta. Se preferir, negocie pelo WhatsApp ou acesse jardinechevrolet.com.br. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. 10 minutos para 1h. Deixa eu só dizer que a Insufilme é especializada em película para vidros. Ligue 51-30-21-23-23 ou 51-999-69-21-90. Diga, Benfica. Não, o Boas. Ao Sérgio. Isso. Eu falei com o Elton Campos, lá no Rio de Janeiro, repórter de Rádio Tupi, cobre o Vasco e a CBF há tantos e tantos anos. Ele diz o seguinte: o pedido foi feito fora de prazo, teria que ser até segunda-feira, tá? E também tem o seguinte: a decisão é da TV Globo. A TV Globo tem na grade dela o jogo Grêmio e Palmeiras e ela não abre mão de colocar este jogo às 16 horas. É o jogo da TV aberta. Então. Esse jogo já estava marcado há tempo. Quem quiser reclamar, que reclame com o Boninho, mas o Boninho agora está envolvido em outra causa. Eu quero apenas ressaltar o seguinte, Marco Antônio. Ô, louco! Que eu fui testemunha ocular ontem, ao início da noite, às 8 horas, um pouquinho antes das 8, da fiscalização eficiente feita pela Brigada Militar e pela Guarda Municipal de Porto Alegre em toda a Rua da Praia. Eu estava chegando em casa e, minutos antes das 8 horas, os bares todos já haviam recolhido suas mesas, guardando tudo, os frequentadores indo embora e a Brigada Militar, junto com a Guarda Municipal da Prefeitura, fazendo a vistoria normal, a fiscalização como tem que ser feita. Então, o poder público, nesse aspecto, pelo menos que eu saiba, está fazendo a sua parte. Agora as pessoas precisam se conscientizar, né, Marco Antônio? Claro. Mas não vai esperar para saber o que é o Covid só quando morreu o pai e a mãe dele, né? Não, mas é isso que está acontecendo, né? Pois é. Pior é que é, né? Mas e tem uma incidência grande, né, de jovens, né? Jovens. Essa cepa que veio da Amazônia e que chegou a Porto Alegre, ela ataca muitos jovens. Isso a gente ouve todo no noticiário, né, Marco Antônio? Ataca basicamente os jovens e não leva tanto tempo assim para que ela tome conta do pulmão. Antigamente, a cepa ela anterior, se manifesta mais rápido, né? É rapidinho. É rapidinho, você já está lá em situação crítica. Então é muito mais grave o problema agora. Entre 23 e 5 da manhã, viu? Como é que é, Sérgio? Repete. São Paulo, 23 horas e 5 da manhã. Um avanço muito é o forte horário no de estado. Das 11 às 5, tudo fechado em São Paulo. Agora tem muitas cidades do interior de São Paulo em lockdown, né? Tem. Araraquara fecharam mesmo. E a capital vai entrar, hein? É possível, né? É bem possível. É provável, né? Que isso venha a acontecer. É uma situação realmente assim, fora de controle. Fora de controle. Fora de controle, né, Benfica? Lamentavelmente é assim, né? Agora, o que tem que ser agilizado aí pelo governo federal é o processo de compra de vacinas, né? Claro. Houve um avanço ontem, né? O STF autorizou que os próprios estados comprem. Isso é evidente. E outra coisa. O governo ele tá falhando muito nessa questão aí da compra de vacinas. E outra coisa. Eu vou dizer aqui, pode ser que não seja simpático, mas não tem problema. Tem que autorizar a rede privada de farmácias a comprar também. Porque aí quem tem dinheiro vai lá, paga e se vacina. Tudo bem. Mas aí é que existem as prioridades. Daqui a pouco você... Por que se criou o Plano Nacional de Imunização? Porque funciona mais se você vacinar primeiro os idosos, vacinar os grupos prioritários,
porque aí funciona mais contém mais o avanço do contágio. Daqui a pouco você não obedece essa regra e mesmo que você vacine os jovens, não vai ser tão eficaz a imunização. Por isso que existe todo o estudo para que primeiro se vacine os idosos e vá baixando a idade. Na Índia é diferente, né, Benfica? Bom, mas o Plano Nacional de Imunização existe no Brasil eu não desde 73, Serginho? Não, tudo bem, eu não estou te contestando, estou dizendo que a Índia, os idosos podem ficar em casa e quem tem que trabalhar é vacinado para poder trabalhar. Né? Perfeito. Certamente Isso é uma porque opção deles, né? O que eu estou dizendo é uma outra coisa. Daqui a pouco o governo da Índia conseguiu dar uma situação de tranquilidade para os idosos, né? Eu não estou contra o plano de vacinação. O que eu estou dizendo é o seguinte: possibilitar as redes particulares de comprarem, porque aí quem tem condições, até é um desafogo para o poder público. Quem tem condições vai lá, compra, paga a vacina e se vacina. Eu sei. Clara Sanar vai lá e compra dos Estados Unidos. Não, eu entendo. Por que não pode? Não pode, justamente porque aí pode quebrar esse planejamento que é de acordo com o Plano Nacional de Imunização que existe no Brasil desde 73. Sempre a prioridade é para os idosos, porque aí evita a propagação mais rápida. Daqui a pouco você compra, tem dinheiro para comprar, e nada contra quem tem dinheiro, por favor. Daqui a pouco você compra e começa a vacinar os mais jovens, aí o contágio ele não é contido com a mesma eficácia com que é contido dessa maneira, começando a vacinar os mais velhos. O problema é que o governo não tem dinheiro ou não se agilizou para comprar. E aí quem tem a grana não pode se vacinar. Desculpa falar isso. O problema é que o governo gastou 3 bilhões de reais em cloroquina. Esse é o problema. Ou um dos problemas. 3 bilhões de reais em cloroquina. Tá lá. Está estocado, não serve para nada a cloroquina. Eu já acho que os governadores e os prefeitos são os maiores culpados por tudo isso. Eu acho que não. Mas não, por que, Paulete? O que o nosso governador fez até agora? Mas não podia comprar? Era só o governo federal que distribuía? Mas e por que ele não bloqueou? Mas como é que São Paulo comprou? Como é que São Paulo conseguiu comprar? São Paulo está pior que nós. São Paulo está pior que nós. Mas São Paulo comprou, né? São Paulo vai fazer lockdown agora. Comprou, mas comprou da boca para fora, né? Como assim? Não comprou as vacinas? Claro que não. Comprou. Eu me lembro do Dória dizendo que ia começar a vacinar em 25, 26 de novembro. Ele começou em fevereiro também. Janeiro, fevereiro. Não, mas enfim, dia 17 de janeiro. Não, mas ele comprou ou não comprou a vacina? Comprou, é que agora não existe mais a possibilidade de compra, né? Ele comprou uma quantidade... Mas o que eu estou dizendo... Desculpe, Paulete, completa aí, depois eu termino. Não, ele comprou uma quantidade política, porque não representou absolutamente nada na imunização do povo de São Paulo. Tá, mas olha aqui, mas por que o governador do estado naquela época que podia não agilizou também para comprar? Exatamente isso que eu estou dizendo. Estou concordando contigo, é isso? Certo, os principais omissos nessa questão são os prefeitos e os governadores que ficaram esperando, como sempre, que o governo federal resolvesse o problema deles. Não, mas o ministro Pazuello... Aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos inclusive hospitais que poderiam ter sido remodelados para aceitar mais leitos e não foi feito. Tinha até os hospitais de campanha aí, né? E cadê os hospitais de campanha que foram prometidos e que o governo mandou? O governo já mandou mais de 2 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Lá em Pelotas fizeram um hospital de campanha. Estava pronto. Lá perto do... Aqui tinha em Canoas e outros lugares aí. Falamos aqui. No Maracanã foi feito. Nós lá falamos em São Paulo, aqui... Em São Paulo foi feito se não desculpe, mas está no contexto. Foi feito um que não foi usado e foi desativado. Não, mas aí que eu ia chegar. O erro foi terem desativado cedo demais. Claro. Porque lá em Pelotas também mandaram desativar. Quando a coisa baixou, melhorou, o contágio começou a diminuir e tal, e as vacinas começaram a chegar, o que a prefeita lá fez? Mandou desativar o hospital. Agora está precisando de novo. E a culpa é do governo federal. Não, mas o governo federal criou, ele que coordena o Plano Nacional de Imunização. É ele que tem o poder de comprar as vacinas, Paulo. A responsabilidade... Então o governo estadual e as prefeituras, eles não têm culpa nenhuma de não ter feito bloqueios, que nem aconteceu no litoral janeiro. Janeiro. Isso tem. Isso tem muita culpa. Pessoal, está muito fácil isso aí, né?
Se é para culpar, vamos culpar os responsáveis verdadeiros. Não, né? mas o principal responsável, Paulette, eu não estou isentando prefeituras e governos estaduais. Mas E o nem principal. e nem eu quero isentar o governo Não, federal. o principal responsável é o Ministério da Saúde, que pertence ao governo federal. Pois é, mas o que a gente vai dizer do Reino Unido, da Alemanha, da Índia, de todos esses países que não conseguem vacinar também? Mas são tão Os Estados responsáveis Unidos já quanto. vacinou 60 milhões de pessoas. Israel Quem? já vacinou 90% da sua população. Mas e os outros países que não conseguiram? O culpado Porque é o não governo tem federal dinheiro para deles. comprar, né? Ah, bom. Não tem tá. dinheiro. Israel, Nós inclusive, o Israel está vacinando palestinos, né? Israel. Eles estão trocando vacina Isso é maravilhoso. por prisioneiros. Isso é Prisioneiros israelenses que estão em poder lá das autoridades da Palestina, eles estão trocando, ó, dá o prisioneiro, né? E em troca nós damos vacina. E tem o grande problema. Grande problema. Não, tem vários grandes não, e o problemas. grande problema, independente do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, das secretarias municipais, das prefeituras, o grande problema é a falta de conscientização das pessoas. Esse certo, é o maior certo. problema. Ponto para ti. O Marco Antônio Pereira, uma das piores coisas que existe no mundo é tu lidar com o ser humano. É difícil. brabo, é difícil. Mas aí, Sinote, entra o que o Benfica falou. A prefeitura, os governos têm que usar repressão para isso. Mas houve isolamento nas praias aí. Não Mas podia aqui, ficar na não, areia isolamento- agrupado. Aqui não. Como que não? Só no dia 2 de fevereiro. Não, só um pouquinho. Houve. Litoral Norte não houve. Não, mas houve aquela história de não poder ficar aglomerado na areia, só podia transitar, não podia parar. Isso aí mas houve. Isso foi muito bonito. Foi muito bonito em jornal, em rádio e televisão. Mas aí se não, mas Na não prática não fiscalizaram? aconteceu. Porque é isso que o Benfica está dizendo. Eles deveriam ter feito a parte deles com uma repressão forte e não fizeram. Aí tu chega lá, como aconteceu agora no Carnaval, que a TV mostrou aí, e pessoas que estiveram na praia viram. Aí mesmo onde tu tá, Paulette, Capão da Canoa, não sei se tu tá em Capão agora, mas... Não, eu vou estar às 5 da tarde lá. Então, Capão da Canoa, Tramandaí, os caras, aquela gurizada, porque são os jovens. Velho não vai estar na madrugada reunido na beira de praia. São os jovens. Vão pra lá, música, bebida e outras cocitas mais, reunida na beira da praia. Chegava a brigada lá e espalhava, mandava todo mundo pra casa. 10 minutos depois a brigada ia embora e eles estavam de novo. Sinote, eu vou dizer uma coisa aqui que eu faria. E aí tu reprime? Tu reprime, Benfica? Mas é violência, é ditadura. Vou dizer uma coisa aqui que eu faria e todos nós faríamos. Os meus filhos hoje já não são mais adolescentes, mas se eu tivesse um filho adolescente de 18, 17 anos, tô indo para a praia, não, você não vai. Não, eu vou, não vai. Experimenta. Não vai. Enquanto você estiver aqui, nessa casa, enquanto você não trabalhar, não se autossustentar, se depender... Perfeito, Benfica. Você não vai, é que os pais, tem muito pai omisso. Não, tem pai que... A maioria dos pais tem medo dos filhos. Medo dos filhos. Eu estou dizendo e assino embaixo. Tem medo. Eu, na condição de ex-professor, e uma das causas que me fez largar o magistério foi isso. Perderam total o respeito pelo professor. E outra, tu está dizendo isso aí, Benfica, porque nós somos do tempo que os mais velhos eram respeitados. E que pai, aliás, filho, tinha respeito e obedecia. Hoje eles não obedecem mais nada. Eu até não generalizo. Difícil. Eu acho que há muitos pais, aliás, muitos filhos que obedecem aos pais, acho que a maioria até. Mas tem muitos que não obedecem e os pais são corresponsáveis por isso. Claro, lógico. Bate a porta, sai de casa, nem te dizem onde vão, nem a hora que voltam. Aí só volta na hora do café da manhã. Né? Sim. Aí é uma barbada. Não, porque eles são totalmente independentes, né? Mas vivem do dinheiro do pai e da mãe. Aí não, na hora de pegar o dinheirinho, aí o papai e a mamãe servem.
Mas na hora de assumir responsabilidade de trabalhar, não querem saber. E só tem um detalhe que eu quero só complementar aqui, eu até recebi aqui do Tofanello. Diz que a cloroquina não foi, em Porto Alegre não pôde usar porque o Pedro Ruas e o Robaina foram na justiça e não deixou os médicos usarem. Mas o Paulete, graças a Deus que o Tofanello mandou, tá? Graças a Deus, Tofanello, que não foi possível usar, né? Porque há notícias aí de que a cloroquina faz muito mal. Bom, os médicos com quem eu convivo, todos tomaram. Todos. Bom, tudo bem, como é que eu vou duvidar? É a medicina preventiva. É o que parece que está sendo comprovado agora que ajuda, né? Olha, por exemplo, eu tomei a ivermectrina. Que é justamente o contrário. De que ela não ajuda. Bom, mas tudo bem, é uma questão de opinião, né? Eu acho que essa é uma fase de que nós já passamos, né? Da cloroquina aí. Eu acho que agora... essa discussão é uma discussão longa que eu já tive também com meus amigos. Eu acho que agora, Marco Antônio, como dizia o Odorico Paraguaçu, nós temos que pensar no pra frente mente. Pra frente mente. O pra frente mente, porque o pra trás mente não resolve mais. Uma das cenas mais hilárias, mais incríveis da televisão brasileira de todos os tempos foi a manifestação do Odorico Paraguaçu na ONU. É verdade. No canteiro da ONU. Chego aqui com a alma lavada, enxaguada, te lembra? Exato, aquele cara era fora Fantástico, de Paulo série. Gracindo, né? E como é que era o Dias Gomes, né? O Dias Gomes é o autor. Dias Gomes, o autor daquilo. Dias Gomes, que era casado com a Janete Claire. Isso. Eu estava vendo aqui. Vocês acreditam que o São Paulo... Vou começar por aqui, para a gente voltar a falar de futebol. Sim. O São Paulo pode parar o Flamengo amanhã? Pode. Eu estava lendo que o Wellington é um guri da base e vai ser o lateral esquerdo do São Paulo amanhã. Pode parar, sim. O Flamengo oscilou muito no campeonato. Tá? E ainda não é, embora venha melhorando a cada jogo, o Flamengo ainda não é aquele Flamengo de 2019. Então, eu acho que pode sim. Até porque o São Paulo vai jogar em casa e vai jogar com o compromisso de ter que pontuar para poder ficar entre os 4 da Libertadores, da fase de grupos. Eu acho que pode. Não é fácil. Não é fácil porque o Flamengo vai jogar, né, o jogo da vida dele até agora nesse campeonato. Né? O Flamengo sabe que se ganhar ele é campeão. Só depende dele. Se ganhar é campeão. Né? Então é claro que o Flamengo é favorito para o jogo, na minha opinião. Mas o São Paulo pode sim, pode empatar e até ganhar do Flamengo, por que não? Sabe por que eu acho que pode, Marcão? Porque o São Paulo tem um jogo que para mim é o antídoto para o toque de bola do Flamengo. O São Paulo congestiona o meio-campo e fica dando toque e vai desarticulando o time do Flamengo. Me parece isso, tá? E se eles conseguirem amanhã fazer esse mesmo congestionamento de meio, o Flamengo não tem. A única opção do Flamengo vai ser esticar a bola para o Bruno Henrique. Mas sabe qual é o que me preocupa? É o São Paulo que jogou com o Botafogo. Ele não fez nada disso. Nada disso. Ele não jogou absolutamente nada. Eu só acho Se for esse São Paulo... Sabe o que eu acho, Marco Antônio? Vai ser difícil. Eu concordo contigo. Eu também achei o São Paulo um horror contra o Botafogo. Mas eu acho assim, que os caras já entraram contra o Botafogo com o jogo ganho. Sabe? Pode ser. Entrou aquele sentimento de, tá louco, esses caras estão rebaixados aí, vamos ganhar a hora que quiser. E aí pegou uma gurizada do Botafogo, descomprometida com o jogo. E gurito sabe como é que é, né? Quer jogar. E eles entraram lá, vão jogar. Se o Botafogo tivesse tomado 3-0 do São Paulo, não mudava nada. E eles jogaram sem peso. E aí acabaram ganhando o jogo do São Paulo. O contexto do jogo amanhã é outro. Né? Cada jogo é um jogo. O contexto amanhã é outro, né? Eu, obviamente, gostaria que o Internacional se sagrasse campeão brasileiro, como quero que o Grêmio se sagre campeão da Copa do Brasil. Agora, com toda franqueza, eu acho que é pensamento mágico esperar que o São Paulo segure o Flamengo amanhã. Porque toda essa vontade que está tomando conta do time do Internacional nesse momento... Imagina como é que está o vestiário do Flamengo nesse momento, o nível de mobilização dos caras para esse jogo. É isso aí.
Não, isso é verdade. Mas torço, claro, né? Torço para que tudo dê errado pro Flamengo amanhã, mas é a mesma difícil. coisa. Eu vou fazer a pergunta que o Marcão fez, eu vou fazê-la de uma outra maneira. Vocês acham que o Corinthians pode segurar o Internacional? Não. Eu acho que não também. Acho que não. Eu acho que pode. Pois é. Eu penso, Pela mesma lógica. eu penso que a Tem um detalhe, viu? Tem um detalhe, desculpe, Sérgio, tem um detalhe que para mim ele é vital e ele entra em campo sempre, mas ele é não mensurável. Peso da camisa, tradição, a motivação dos Mas aí, jogadores. até aí tá pau a pau, né? São 4 camisas pesadas, né? Exatamente por isso que eu estou dizendo que o Corinthians pode atrapalhar. Os caras não Se podem olha- achar. Sabe o que eu tô achando, ô Sérgio? Os caras não podem achar que o Corinthians vem aqui entregar o jogo pro Internacional. Não, entregar não, é que o Corinthians não tem capacidade no momento. Né? Vão falar, mas e o esporte? Não, o esporte jogava para ficar na primeira divisão. Isso. Era o prato Mas de comida. isso também serve para o São Paulo. O São Paulo não tem capacidade para segurar o Flamengo hoje, se a gente for considerar Mas o o atual São momento Paulo do tem São uma Paulo. vaga direta a Libertadores em jogo. Né? Não, o Corinthians Mas briga para não ter que submeter já no calendário da Mas Copa do tudo Brasil bem, agora, né? Eu concordo contigo, mas tudo bem, né? Uma vaga direta a Libertadores, Sim, ela é sim. bem mais pesada Claro. do que esse calendário da Não, Copa tu do tem Brasil. razão. Só que Olha, é, eu posso o que estar o enganado. Corinthians pode querer agora, né? Correto. Eu posso estar enganado, mas se não me engano, o São Paulo não perdeu para o Flamengo ainda do ano Ganhou passado. os não 4 perdeu. jogos, Não O perdeu. retrospecto é amplamente favorável. Não perdeu. 2 de Copa do Brasil e 2 de Campeonato Brasileiro. Não perdeu. Eu acho que o estilo de jogo do São Paulo é a antítese de jogo do Flamengo e neutraliza o Flamengo. Não perdeu esse ano, né? De 2020. Essa temporada. Isso. Não 20 perdeu. Agora, eu não sei Pegou bem o se- Flamengo do Domini também. Eu não sei se. Eu também não. Olha aqui, Paulete, não quero ser estraga prazer, tá? Mas o aproveitamento do Inter contra o Corinthians no Beira-Rio é muito ruim. Eu acho que o Inter nunca ganhou. Perdeu lá na arena do Itaquera, eu não, no comentei o jogo. Beira-Rio. Mas no Beira-Rio o Inter não tem conseguido ganhar do Corinthians. Tem razão, Marcão. É, também tem isso, né? Claro. Esses Eu acho que retrospectos esses vão ser rasgados aí. retrospectos vão ser Ou rasgados podem ser. amanhã. Tanto para o Beira-Rio quanto É. para o Morumbi. É aquela história, né, Marcão? O São Paulo não perde pro Flamengo. Maravilha. Uma hora vai perder, né? Que nem o Grenal. Um dia... era aquela invencibilidade, Internacional não ganha. Um dia vai ganhar. Ganhou. Então... Agora, nós valorizamos pouco, né, o vice-campeonato, o terceiro lugar. Faz parte da nossa cultura isso, né? Viu? O Internacional, ele deveria estar comemorando. Mas eu também acho. Essa vaga direta para a Libertadores, ter acabado com essa sina de grenais. Eu sei que isso aí não é título, a gente sabe disso. Mas se nós olharmos no início do campeonato, qualquer um de nós... Eu me lembro que eu apostei um cafezinho com o Bagé disse que o Grêmio ia chegar na frente do Inter, eu apostei um café que não. Mas o Grêmio era amplamente Por isso que o favorito. Bagé desapareceu para não te pagar essa aposta? Ele não paga, né? Ele é assim. Tá em Ele férias, me deve não vejo o Bagé. ele me Tá deve em um férias? vinho até hoje. O Bagé tá em férias. Isso. Mas tirou férias no momento estratégico para Claro, pagar esse café pro Para não Paulete. pagar o Paulete. Eu não ia falar isso, viu, Benfica? Mas já que tu falasse. Mas olha, no início do campeonato, qualquer um de nós, e eu inclusive, óbvio que o Grêmio estava melhor armado, tinha um treinador afirmado. No entanto, o Internacional virou a fita durante o campeonato. Então, o Grêmio está na final da Copa do Brasil, perfeito, foi a estratégia adotada pelo Grêmio. Mas o Inter, ele não vai ser campeão? Não sei, talvez seja, mas se não for, não pode fazer terra arrasada. Eu também muito acho. Claro. Eu Tá também perfeito, acho. Paulete. Eu disse tô isso contigo, ontem. é. A campanha do Internacional, eu sei que o Paulete não concorda com isso, mas não tem problema. A campanha do Internacional, na minha opinião, ela é superior à qualidade do time. Eu acho. Principalmente com esse Inter que está aí agora. Sem Bosquila, sem Saravia, sem Guerreiro, sem o Moledo. A campanha, a produção do Internacional, ela me surpreendeu positivamente em relação ao time que tem. Ao contrário do Grêmio. Eu estou falando em Campeonato Brasileiro, obviamente. Ao contrário do Grêmio, que pelo time que tem, teria que ter feito uma campanha muito melhor. Decepcionou.
Decepcionou o Grêmio, Muito mal no campeonato. Você sabe qual é o time do Grêmio? Eu não sei qual é o time do Grêmio hoje. É uma caixinha de surpresa. Você sabe o time do Inter. O time do Inter, nós sabemos quem são os titulares. O Grêmio olhou de lado para o Campeonato Brasileiro. Não vou ficar mais falando toda hora nisso, mas já entrou na competição sem querer estar participando. E sabe o que o Grêmio fazia? Se ganhar a Copa do Brasil, Sinote, bom, aí tudo bem, né? O Grêmio, apostou na Copa do Brasil e tal. Mas se perder? Se perder, só sobrou o Gauchão, que ganhou daquele jeito que todos lembram, como ganhou do Caxias, né? Mas só, Marcão, se o Grêmio perder a Copa do Brasil, claro, nenhum de nós vai ser oportunista nisso, mas a estratégia do Grêmio desde o início era Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, certo? Eu acho que isso a gente concorda, né? O Grêmio não foi mal na Libertadores, o Grêmio ficou pelo caminho na Libertadores, tá, mas é normal. Ele chegou na final da Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro, olha, eu me lembro sempre de ti, Sérgio Boas, se o Grêmio tivesse ganho aquele jogo contra o Ceará, lá no início, ele estaria numa situação diferente agora. O Grêmio errou por pouco no Campeonato Brasileiro também, mesmo com o desinteresse. É que não dá, né, Paulete? Na segunda rodada já começar a poupar. Exatamente. O Grêmio... O Ceará, exatamente. O Grêmio... Eu até comentei aquele jogo, Grêmio-Ceará. E até o Grêmio teve a oportunidade para ganhar o jogo. Mas o Grêmio fazia assim, o Grêmio ora flertava com o Campeonato Brasileiro, ora largava. Daqui a pouco o Grêmio se assanhou, ganhou 3, 4 ali, os outros patinaram, mudou o discurso. Aí o Grêmio já queria o Brasileirão. Foi quando ele teve aí... Você pode me corrigir se eu estiver errado. O Grêmio chegou a estar em 4º, 5º lugar ali no Brasileiro. Se embolou. Aí eles queriam. Aí botava os titulares. Aí o que aconteceu, Marco Antônio? Começaram a colocar os titulares e agravou-se a crise de empatites. O Grêmio começou a empatar, e aí caiu fora. Benfica, podemos fazer intervalo? Claro, você manda. Olha aqui, tem 2 recados aqui. O Sandro me mandou uma mensagem de áudio, um ouvinte nosso, que falou o seguinte: tomem cuidado quando falar na cloroquina e outros remédios aí, porque o Milton Cardoso vai dar um pau na gente. Foi o recado que ele mandou dar. E o outro aqui, o alemão von Mitzen, que é nosso bruxo e nosso parceiro, ele disse que tomou 3 litros de cloroquina e deu uma diarreia nele. O alemão não sabe nem tomar remédio, hein? Marcão, Marcão, só para não perder o embalo. Claro. Depois vamos fazer uma... Depois não. Faleceram dois... eu ia falar antes. Eu ia falar... Então, na hora do Torino ali, eu ia falar, esqueci. Claro. Aí, vai lá. A lembrança do Florindo, que foi um grande jogador do Internacional, e do Eider, né, que foi jogador dos anos 80. O Eider eu vi jogar. O Eider era o eles faleceram. Da confiança do Enio Andrade. Isso mesmo. Era um falso ponta, né? A torcida não gostava do Eider, gostava do Paulinho. Isso. Pequenininho. Mas o Eider era... Não, eu acho que até o Eider, discordando um pouquinho, Marcão, ele não era um falso ponta, ele era um ponta mesmo, agudo. Ele veio lá do Náutico, se não me falha a memória. Era do Náutico, né, Boas? Ele era ponta mesmo. Eu sei que ele morava em Pernambuco. Eu li até que o Ademir Maria fez menção ao falecimento dele. Eu li nas redes sociais. Ele veio do Náutico para o Internacional. E o Florindo foi do segundo rolo, né? Do segundo rolo compressor. O Enio Andrade, eu não tenho certeza agora, o Benfica pode me puxar a orelha aí. O Enio Andrade treinou o Náutico, eu acho. Treinou? Treinou, né? Mas... Eu vou te dizer o seguinte, Sinote. E o Santa Cruz. Ele treinou acho que todos os times do Recife. Eu quero te dizer o seguinte. E ele trouxe o Eider. O Hotel Jangadeiros. O Sérgio vai lembrar de Jangadeiros. Ali. O Benfica, claro. Também, né? O Paulete. O Hotel Jangadeiros era a morada do Enio Andrade. Eu lembro que uma vez eu tomei uísque. Olha que eu não sou de beber uísque, hein? Eu sei, te conheço. E aí? Não sou de beber pouco, né? Eu tomei com o seu Enio lá, porque ele estava treinando no Náutico naquela época. O Enio Andrade... Eu nunca vou esquecer. O Enio Andrade, ele tomava uma marca de uísque, que eu não vou dizer para não fazer merchan aí. Ele tomava uma determinada marca de uísque aí. E um grande amigo meu e colega de profissão... Milton Jung.
tomava também. Muito amigos, Isso, tomavam juntos. O bar da Dona Bete. Isso. Dona Bete. E aí eu não sei quem que um dia disse pro Enio Andrade o seguinte, o Milton Jung que me contou isso. Eu não sei quem é que disse pro Enio Andrade, seu Enio, por que o senhor não toma uísque com Guaraná? E ele disse assim, porque estraga os dois, meu filho. Sensacional. Vamos fazer intervalo. E já voltamos com o apito final. Grande, seu Enio, que Deus o tenha. 1h25, de volta com o apito final para BT, Pó Pelotense, Tintas Renner, Jardine, Ouro e Prata, Senai RS e TIM. A hora certa é para Insul Filme, especializado em películas para vidros. Tem excelentes opções para você que tem a sua loja, a sua concessionária de veículos, seu escritório de arquitetura, a sua loja de vendas de imóveis, imobiliária e até a sua garagem. Economia de energia elétrica, podendo reduzir até 6 graus da temperatura ambiente com proteção UV, causador do câncer de pele. Ligue 51-30-21-23-23 ou 51-999-69-21-90. Ô, Sinote, nunca fiz uma amizade por alguém que tenha me convidado para tomar um Nescau. Agora, o Major Stein, lá de Esteio, que foi ele que indicou o cabeleireiro do Forcolente, sabia, né? Ah, foi? Tá. Foi. Ele mandou o seguinte, ó. Vocês estão convidados para tomar um uísque comigo. E só tem do bom, Só do Sinote. bom. Só daqueles. Já pode me mandar o endereço que eu vou com o maior prazer. Agora... É o comando da Brigada Militar. Vai lá no quartel da Brigada de Esteio. Tem lá, Te apresenta lá. Bom, mas eu Não sei se tu sai, mas vai entrar. Se entrar, a gente entra, sai. Um amigo meu que dizia... Obrigado, Major Stein. Um abração pro Major. O Sinote já escapou ontem da batida na Rua da Praia. Eu tava chegando em casa. Aqui, ó, olha aqui, eu não quero lançar falso testemunho, então, mas eu tenho certeza que o Sinote estava procurando um bar aberto e estava tudo fechado. Não, eu já tinha passado numa paróquia, me benzido antes. E aí, fala nisso. Fala. Não, desculpa, eu interrompi, porque depois eu esqueço os negócios, né? Eu já tinha passado com um amigo meu num outro barzinho aqui na Cidade Baixa. E aí depois eu estava chegando em casa mesmo, quando a Guarda Municipal estava dando a geral ali, mas numa boa, né? Estavam fazendo o que tem que fazer, diga-se de passagem, né? Uma informação, essa aqui é séria, uma coisa séria. Eu, como sou católico, recebo muitas informações da Igreja Católica. Por exemplo, o Padre Royce, lá em São Leopoldo, ele suspendeu todas as atividades presenciais. Não tem mais missa com presença, pelo menos por enquanto, né? As missas estão suspensas lá no santuário do Padre Royce. Marcão. Oi. É o Tiger aqui, tudo bem? Já voltou? Apareceu, Já voltei. Eu só voltei para dar um relato aqui e vocês estavam debatendo, claro, a situação da possibilidade de mudança de horário do jogo de domingo do Grêmio do Palmeiras. Eu conversei com uma pessoa aqui da CBF e ela acha muito difícil, tá? Ela disse que não vai acontecer. E aí o relato que ela fez é que anteriormente isso já havia sido questionado ao presidente da CBF, ao Rogério Caboclo, que não deixou nem terminar a pergunta. Não tem possibilidade... O Sérgio trouxe a informação há pouco, porque... E aí esse relato, Marcão, diz o seguinte, que a CBF ela até tem a possibilidade de mudar, mas ela fica um pouco na mão da emissora. Claro. E a emissora não vai mudar, então assim... Podemos trabalhar com... Claro. Não irá mudar o horário do Grêmio. O que eu acho é o seguinte... Obrigado, Taigor. Também. É muito difícil, né, mano? Que de fato isso aconteça. Claro. Eu só tô falando assim em responsabilidade social, Marco Antônio. Essa mesma emissora, sim. que é detentora dos direitos, e por méritos, né? Ela é detentora porque tem uma longa tradição. Agora, ela tem que saber que ela tem telespectadores no Rio Grande do Sul também, em Porto Alegre. Ela tinha que olhar um pouco, com um olhar um pouco mais preocupado para Porto Alegre nesse momento. E nesse relato, Benfica, essa pessoa ela fala o seguinte, em questões de mudança de data ou de local, a CBF ela até poderia intervir se fosse essa solicitação, mas questões de horário fica muito da mão da emissora. E aí, por isso... Claro que a emissora comprou. É a regra do jogo, né? Mas que é triste, né?
é o filé. Tá? Porque até amanhã, o filé é Flamengo e São Paulo, Inter e Corinthians. É o filé. Amanhã, depois que a gente comer esse filé, o próximo filé é Palmeiras e Grêmio no domingo. E a Globo não vai perder. Não vai tirar esse jogo das 4 da tarde. Com tudo isso. Só que, e eu sei que você concorda, Sinote. Claro. Não se trata de um ano normal. Claro, né? claro. Você tem todo o direito de comer o seu filé, de querer expor o seu produto no melhor momento, em condições normais. Agora, quando nós estamos vivendo uma guerra nesse país, e uma guerra, notadamente em Porto Alegre, aí eu acho que dá para você ter um pouco de sensibilidade. Eu também acho. Mas não vai acontecer. Vamos dar uma passada nos recados, a Esther já está posto para ler. Antes eu quero te dizer, o Gelson de Matos mandou aqui, dizendo que eu tenho 42 anos, não vi o Inter campeão brasileiro, estou nervoso. E o soldado Machado Stein está dizendo que na missa domingo foi informado que a Arquidiocese já suspendeu todas as missas no estado. Quer ver, Marco? Então, não teremos presença de fiéis. Fiéis, obrigado. De fiéis nas missas. Marco, e prometo que não falo mais nisso. Não, claro. Libertadores da América, Internacional e Boca Juniors. Jogo importantíssimo, sei lá que etapa era da Libertadores, mas era uma etapa já forte da Libertadores da América. Semifinal. Aí morreu. Não, era quartas de final. Aí, ao meio-dia, morreu o Maradona. Alterou essa programação. Às vezes, casos excepcionais comportam alterações. Perfeito. Ah, não, claro. É o caso, né? Nós estamos vivendo um problema de saúde, né? Mundial. Não é só aqui, né? Em Porto Alegre. Oi, Esther, tudo bem? Tudo bem, Marcão? Tudo jóia. Vamos ler alguns recados aí sobre futebol. Vamos priorizar o futebol. Isso. Vou ler aqui os recados que o pessoal mandou pro 980610949. Pessoal, bastante na expectativa dos jogos dessa semana. E o Jorge Luiz Pereira, de Gravataí, diz: boa tarde, Marcão. Essa coisa de que o São Paulo vai ganhar do Flamengo não existe, com a bolinha que está jogando. E o Inter não está jogando nada também. Perdeu de ganhar o título para o Sport, mas vocês se agarram neste time podre do Inter. O Edinho... Não, mas não é isso. Chega na última rodada, o Inter, claro que o Flamengo tem mais chance, ele só depende dele. Não, se eu for levar para esse lado, só tem time podre. Porque o campeonato ninguém quis ganhá-lo, né? O São Paulo estava na frente, o Atlético esteve na frente, o Inter perdeu, voltou, é tudo isso, né? Quem menos esteve na frente é o Flamengo. Só assumiu a liderança agora. E na reta final, né? Mas não posso adjetivar o time do Internacional de, entre aspas, podre, como disse o nosso querido ouvinte aí, porque um time que chega exagero, né? Na última rodada com condições de ser campeão e que é hoje, na pior das hipóteses, o vice-campeão brasileiro, não pode ser chamado de Internacional, Esther, ontem o Tiger trouxe uma entrevista do Abel Braga aqui que eu achei maravilhosa. Quando ele disse que terminou o jogo do Maracanã, Heitor 18, Peglow 18, Heitor 19, na verdade. Lucas Ribeiro 21, qual foi o parceiro? Zé Gabriel também 19, Praxedes 19, Yuri Alberto 20, 19, Caio Vidal 19 e mais o Johnny. Olha, é verdade. O que tem de jogo internacional, né? Há muito tempo não tinha jogadores para botar no mercado. E aí vem o grande mérito do Abel. Aí eu sou, e faço isso com o maior prazer, tá? Concordando com o Pauletti. O grande mérito do Abel foi ter promovido a entrada desses jovens todos no Internacional, em detrimento de alguns aí, né? De umas bolas cansadas que tem aí no Internacional. Né? E o Abel, aos pouquinhos, ele foi afastando essas malas e colocando os guri para jogar. Contra um time milionário, com jogadores rodados e craques em campo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, sempre aquela ideia de ter jogadores, formar jogadores, tirar o suco, né, para depois vendê-los. O Inter aqui, ao meu ver, já tem dois. O Yuri Alberto
em primeiríssimo lugar, e o Praxedes. Pois é. Então, esse me parece ser o grande mérito do Abel. Embora eu concorde com tudo que o Pauletti disse ontem a respeito da mobilização, eu não vejo assim uma mudança tática tão grande assim, mas vejo alguma coisa também. Tá? Acho que o Abel aglutinou, o Abel entrou num momento político do Internacional complicado e ele acabou sendo, se transformando, né, no algodão entre os cristais, como se diz, para poder o Internacional, dentro de campo, esquecer o que estava acontecendo no ambiente político. Fantástico. Agora, a participação do Abel, para mim, a mais importante é ter promovido, e eu defendo muito isso, a entrada dos garotos. E eu gostaria que o Grêmio fizesse a mesma coisa. O Grêmio tem um monte de bola cansada lá, os caras que não dão mais, e tem um monte de garoto lá fora, batendo na porta para entrar, e o Renato não bota para jogar. Não bota. Eu duvido que aquele lateral direito, que eu sempre esqueço o nome, Wanderson, ele não joga menos do que o Vitor Ferraz. Não joga. Eu duvido que o Guilherme Guedes jogue menos do que o Diogo Barbosa. Agora, tem que deixar jogar. Não é botar um jogo e o cara vai mais ou menos e vai para a frigideira. Deixa jogar. Dá oportunidade para os jovens, como eles dão para essas bolas cansadas aí. O Robinho teve 1 ano para não jogar nada no Grêmio. E os guri não têm oportunidade de jogar. Nessa linha de reconstrução aí que tu bate sempre, e a gente também concorda, o Corinthians já começaram a vazar notícias de jogadores que ficarão e não ficarão. Isso. E isso me parece aí que é favorável ao Internacional também. Ah, claro sim. Que eu tô tentando olhar tudo que beneficia o Internacional, né? Claro. Porque eles já falam lá que o Otero não vai ficar, que o Luan não vai ficar, que o Casares não vai ficar, o Cássio está sendo reavaliado. Eles estão num processo. E isso aí faz muito mal para um grupo de jogadores que vai ter um jogo importante amanhã. Eu vi uma entrevista do Duílio, que é o presidente do Corinthians, né? O Duílio é filho do ex... Monteiro Alves. Isso, do ex também presidente do Corinthians, Adilson Monteiro Alves. Aliás, acho que o Adilson Monteiro Alves não foi presidente, ele foi vice-presidente de futebol, muito tempo do Corinthians. Eu acho que também, eu não tenho certeza. Mas o Duílio, sim. O Duílio, que é filho do Adilson Monteiro, é o atual presidente do Corinthians. E ele disse, Pauletti, numa entrevista que eu ouvi, né, e vi, porque foi pela televisão, que o Corinthians não vai fazer grandes contratações, não. Que o Corinthians, tá quebrado o Corinthians. que o Corinthians vai utilizar a base que tem lá, vai promover alguns jogadores da categoria de base que estão pedindo passagem, outros vão ser devolvidos, empréstimos, porque o Otero, na verdade, ele está emprestado pelo Atlético Mineiro. Né? E acho que o Casares também. Sim, os dois. Então, ele não vai contratar grandes jogadores. Ele já disse que o Corinthians já pagou o estádio. Refinanciou. Refinanciou. Ele entrou nesse assunto aí também e disse o seguinte, que quando as coisas voltarem ao normal, o Corinthians vai voltar a ter bilheteria, porque não tinha na administração anterior, porque toda a bilheteria ia para pagar o Itaquerão. E agora não. Agora eles dividiram um percentual vai para a Caixa para pagar o estádio e o outro percentual fica para o clube poder trabalhar. Aliás, o Adilson não foi, né? Presidente não, mesmo. Foi vice de futebol. Ele é uma família inteira de corintianos, mas só o Duílio é presidente. A Esther quer falar, Marco Antônio. Eu interrompi. Interrompeu os pronunciamentos. Voltamos aos pronunciamentos. Não, que isso, o programa é de vocês, Marcão. Eu tô só... Vai lá, Esther, lê mais alguns aí. Eu a interrompi, é isso. Isso agora sim. O Marcelo Divoti, o Inter não perdeu o campeonato para o Sport, perdeu por um erro grotesco de arbitragem. Tropeços são comuns. Se não chegar 3 pontos no confronto contra o Flamengo e Corinthians, sempre perderemos, diz o Marcelo Divoti. Não, mas só um pouquinho. Aí ele vai me desculpar, se o Inter tivesse ganho do Sport, tá? O Inter tivesse ganho do Sport, o erro do Rafael Claus não teria a menor importância. Ele estava 1 ponto na frente.
né? Então, e continuaria o Inter dependendo só dele. Então, nós não vamos poder botar toda a responsabilidade de um campeonato inteiro numa interpretação do juiz, que vamos combinar, não foi nenhum absurdo. Ele entendeu que era vermelho. Todos nós concordamos que era para amarelo. Então nós estamos brigando por um detalhe. Tá? Não vamos achar que isso aí é mais importante do que perder no Beira-Rio para o Sport Recife. Segue O adelante. Alexandre Hofmeister. Ontem vocês passaram o programa inteiro falando que o Paulete estava no hospital. Mas afinal, ele está no hospital ou continua no asilo? Tá no asilo. Tá no asilo. No asilo, Tá né? no asilo, no asilo. Não faz isso com o Paulete. Eu tenho um carinho pelo Paulete. Grande Paulete. O Paulete tem eu acho um negócio, os netos dele são todos a cara dele. É um negócio verdade. fantástico. É fantástico. verdade. Eu acho lindo demais isso. Mas o importante é eles terem saúde, não? Não é isso que eu tô falando. Paulete é um homem de 65 anos, eu acho, né? E o cara não tem barriga, Marco Antônio. É Não, verdade. Não Que tem. inveja. O cara conserva o físico do tempo de jogador. Que Mas inveja. sabe qual é? Que A vantagem inveja. dele, primeiro, ele não bebe. Segundo, ele não sabe cozinhar. Se ele soubesse cozinhar, ele estava gordo. Aí seria um É que ele não come porque ele não sabe cozinhar. E tem É só preguiça. lanchinho. Tem preguiça Não. de cozinhar ainda. Não, ele não sabe cozinhar e ele não quer gastar. E acho que ele E aí- abandonou o programa, hein? De novo, né? Ontem ele já abandonou o programa. Hoje de novo. Não, Tá, É, tá você ouvindo, viu? aí, tá ouvindo. Tá aí. eu tô ouvindo emocionado. Agora é lindo ver os netinhos do Paulete. São todos a cara do Paulete. verdade, É um né? negócio Impressionante. lindo mesmo. Algum Palmeiras- joga bola? Será que algum joga futebol? Tem um que joga no Vitória, não é? Tem um que é igual a mim, quando criança só pensa em futebol. O outro é do mar. O outro é craque em vela. Ah, boa. Ah, vela. O Palmeiras está contratando o jogador elogiado pelo presidente do Grêmio, o Borré, do River Plate. O Palmeiras? O Baita Palmeiras jogador, está hein? contratando o jogador e acertou o salário. Estão desmontando o River, hein? R$1 milhão por mês. Esse cara é bom jogador, centroavante. É colombiano, né? Colombiano. Eu acho que foi ele que fez o O gol. Borré que fez o gol de mão, e depois ele até postou nas redes sociais dele uma lamano de Ele Dios. ganha 80 mil no River fez. Plate, viu, Benfica? 80 mil dólares? O que dá 8 vezes 5, 430 mil. 400 mil. 430. Pô, vai. Vai ter um aumento Mais mais, do do que que o o dobro. Borré. Hein? Na Argentina, muito dinheiro. Pois Agora, é. o Borré não Tem é o cara... 25 anos. O Borré acho que é o cara que fez o gol no Flamengo na final da Libertadores. Eu acho que foi ele que fez. Eu acho que é ele também. Ele fez o gol Sim, no Grêmio, sim. naquele Grêmio River aqui na Arena. Fez. Ele sempre faz gols, cara. É muito Imagina bom. o cara ganhar R$1 milhão por mês, hein? Grande Brasil. Brasil aqui não tem problema algum. Nenhum problema tem o Brasil. Quem é que Não, vai não dançar lá no Palmeiras? Não, Luiz mas Adriano, os caras então? têm dinheiro. Mas aqui, ó, Vai Sérgio, dançar o bigode. hein? Ah, é. Os caras têm dinheiro para pagar multa pro jogador jogar, que é o quê? É. 1 milhão tirou para pagar multa. Vai sobrar o William sobrando, Bigode aí, que é bom jogador, hein? Vai sobrar o Bigode, porque não vai sobrar o Luiz Adriano. Mas isso aí é um problema Sobrar do em termos, Palmeiras. né? Tem Pô, tanta competição que acho que É, não vão mas, liberar sabe o- ninguém. mas ele é capaz de querer jogar, né, Benfica? Outro mas dia vai eu estava jogar. ouvindo uma entrevista do Abel Ferreira, do treinador do Palmeiras, e ele foi muito claro que nós precisamos de um centroavante diferente. É esse. Ou seja, o Luiz Adriano já era, meu. eu também acho. Ele Ele vai foi que- muito mal no Mundial aí na final Exatamente. da Libertadores. Exatamente, Marcão. Quando precisou, não apareceu. Não apareceu. mas não será que apareceu. vão abrir mão do Luiz Adriano? Acho que não. Acho que não. O Vanderlei Luxemburgo queria liberar ele pro Grêmio, lembra? Não, o Vanderlei que impediu. Mas o Ah, o Vanderlei que o impediu, Vanderlei é? não deixou ele sair. Ah, bom. Não, Mas não o Palmeiras ia liberar. Sinal que ele não tá tão bem lá, O né? Luiz Adriano, eu concordo. Ele não foi bem no Mundial, como aliás todo o time do Palmeiras foi mal. E na final da Libertadores, aquele jogo com o Santos foi ruim demais. Agora, os gols e as atuações do Luiz Adriano é que levaram o Palmeiras à final. Não, mas olha aqui, Contra ó. o River Plate Na mesmo, ele final, fez chover pra cima lá É na... aquilo que eu falo a respeito do Guerreiro. Na final da Libertadores, o Palmeiras ganhou, tá?
Mas se dependesse do Luiz Adriano, ele teve um lance, claro, era dele. Ele errou em bola na cara do goleiro. Esse tipo de lance é que contribui para que ele não tenha um prestígio maior do que tem. Que o jogador tem que ser matador nessa hora, na decisão, ele tem que aparecer e fazer gol. Tem que aparecer. Mas é isso que eu digo. Mas eu gosto dele. Não, tudo bem, tu pode gostar dele, só que na final ele pipoca de novo. Pipocou. Não sei se então eu faço o seguinte, ele joga todas as partidas e na final joga o Borré. Não, mas acontece o seguinte, mas não vocês é isso, vão Benfica. concordar comigo. Tô brincando, mano. Mas o cara tem que jogar sempre. Marco, eu tô tem brincando. jogador que no jogo fácil ele faz muito gol. Eu vou dar um exemplo aqui. O Barcos do Grêmio não fazia um gol decisivo. Isso aí, pelo amor de Deus, esse jogador aí. Mas só um pouquinho, não é fácil. Não é jogo. Na final ele não Barcos fez só gol. fazia gol de pênalti. Na final ele não fez gol, tá bem. Mas não é fácil jogar com o River lá no Monumental de Nunes. E ele jogou uma barbaridade. Aliás, o Benfica, tu que acompanhavas bem o Grêmio naquela época, quando vieram esses jogadores nesse pacote do Barcos, do André, lateral esquerdo, Vargas, Elano, ali o Grêmio começou a se arruinar financeiramente. Claro, exatamente. É verdade. Agora, aí o Romildo começou, aí o Romildo, com a gestão dele, o presidente Romildo, que teve que deu uma segurada forte, né? Para ajustar o clube. O que vai fazer um intervalo aí, gurizada. Vai acontecer lá no Palmeiras é que vai ficar o Luiz Adriano e o Borré, o menino Rony, esse vai ficar, o Bigode, quer dizer, e mais esse rapaz do Juventude que tá lá. Não, e tem um outro que era que eles depositavam muita esperança e que teve uma lesão grave que está voltando agora também. Quem é? Eu perdi o nome dele, eu estava lendo hoje, até que ele estava voltando aos treinos. Aí ele chegou a fazer gols já. Então vamos fazer um intervalo, depois nós voltamos aí para a parte final do apito. Apito final, parte final aqui na Bandeirantes. Tarde de volta com o apito final aqui na Bandeirantes para BT, Pó Pelotense, Tintas Renner, Jardine, Ouro e Prata, Senai RS e TIM. Nós estávamos falando de Palmeiras, eu até queria tocar nesse assunto rapidinho aí. Tu viste a campanha dos novos uniformes do Palmeiras aí, ou Benfica? Deixa eu só dar uma informação. O Borré ainda não acertou com o Palmeiras. Está em negociação. Ele fica livre em julho, mas tem uma concorrência forte aqui, que é do Toronto e do New York City, que querem levar o Borré. Aí é uma grana mais pesada, né? Mas ele fica livre em julho, ele já pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser, né? E o jogador que o Paulete queria lembrar e não lembrava, Paulete, eu também, é o Wesley. É o atacante Wesley do Palmeiras. O meu amigo Jorginho Rosa, lá da rodoviária, mandou, e é verdade, é o Wesley, atacante pela esquerda que estava jogando e lesionou. Beleza. Muito bem. Chegaste a ver a campanha, Benfica? Eu queria tocar nesse assunto, porque tu viu a polêmica que causou, né? Até para situar o ouvinte, né? O Palmeiras lançou novos uniformes e colocou modelos negras vestindo os uniformes, né? E aí alguns torcedores foram para as redes sociais dizendo, pô, você parece um time africano, nem parece o Palmeiras. É uma coisa lamentável. Foi um episódio, mais um lamentável, né? Mas a Puma não mudou a ideia dela, né? Eles vão estrear contra o Grêmio? Estreia com o Grêmio, não? Não sei. Não, essa informação não tinha. Eu também não sei, mas ficou bonita a camisa do Palmeiras, ficou. A Puma faz uns uniformes bonitos. É bonito sim. Vocês acham que o Renato fica ou vai embora? Esse assunto que eu queria tocar, Sérgio, que até fez parte aí do Parece que tá. Aliás, o Gabriel trouxe a informação no início do programa da presença do Amodeu com o presidente Romildo conversando com ele. Então, porque leva a crer que tem renovação encaminhada, né? Porque senão não chamaria o CEO, né? Que é o homem que dá os limites financeiros, né? Mas pelo menos o Grêmio, na semana passada o Bagé e o Cidade tinham colocado já, porque o Grêmio iria antecipar, o Grêmio não ia deixar para depois da Copa do Brasil para tomar essa decisão, já chamou o Renato, de repente até já tem uma decisão, né? Eu já dei a minha opinião, vou ratificar, né? Eu acho que a permanência do Renato no Grêmio é ruim para os dois.
no momento. Eu acho que é ruim para os dois. Acho que o Renato deveria dar um tempo, curtir outro clube, uma outra, como diz a gurizada aí, numa outra vibe, voltar depois, daqui a 1 ano ou 2, entendeu? Eu acho que já tem um desgaste interessante dele com o Grêmio. O Grêmio precisa fazer algumas mudanças, na minha visão, que com o Renato lá não vai fazer. Então, também acho. Eu acho que não é bom para nenhum dos... Mas aí o Renato fica com todos esses jogadores que já venceram prazo de validade. Isso que eu tenho Alguns curiosidade. vão embora, né? Robinho vai embora. Não, já foi para Curitiba. Já foi para Curitiba, né? Alguns vão. Mas outros que deveriam ir não vão. Agora, vai ter que ter muito cabelo no peito, como se diz, a direção aí, para trazer um novo técnico, porque no primeiro fracasso a corneta vai pegar, né? Vai. Então tem que assinar com o Renato até 2050. Não, claro, essa é a questão, né? Em algum mas momento, ele ganha a Copa... essa relação tem que acabar, mas que é difícil você buscar um substituto pro Renato, Se o Grêmio ganha a Copa do Brasil, e eu acho que tem chance, né? Claro que tem chance. Os dois têm chance, né? Tá aberta a decisão. Isso aí. O Renato ele vai ter mais uns 2 anos para errar aí no Grêmio. Pelo amor de Deus. É isso que eu acho. Essa falta de convicção é que eu não posso concordar. Quer dizer, se ganhar a Copa do Brasil, pode errar tranquilo mais 2 anos. Se perder, guilhotina, vai embora. Que convicção é essa? Mas eu não sei isso. Isso eu estou dizendo, eu não sei qual é o pensamento do presidente do Grêmio, né? Eu estou dizendo que se o pensamento for esse, é uma barbaridade. É uma barbaridade. Porque o Grêmio pode ganhar ou perder a Copa do Brasil num detalhe. Olha, o cara foi chutar uma bola lá, cruzou, bateu no joelho do Jeromel. Não vai jogar o Jeromel. No joelho do Kahneman, matou o goleiro, entrou 1-0, o Palmeiras ganhou no finalzinho, lá no Allianz Parque. O Renato foi defenestrado, então perdeu, não vai dar. Tu quer matar então, metade do Estado, Sinote. Hein? Tu queres matar metade do Estado. Não, eu estou dizendo assim, ou o contrário. contrário. Um gol no último minuto. Sim, mas isso pode acontecer. Contra. Ao contrário, finalzinho do jogo, tá? Entra o Ferreirinha para resolver a parada, o troço está complicado, ele faz um cruzamento, o zagueiro do Palmeiras vai tirar e mete contra. Grêmio campeão da Copa do Brasil. Então tá tudo certo. A partir de agora, tá tudo certo. O Renato estava certo, chamou a imprensa de burra o ano inteiro, tá tudo certo. Pode pintar e bordar mais 2 anos. Não pode ser. Mas essa é uma ideia, mas eu não sei se é a ideia do presidente do Grêmio, né? A gente não sabe porque a reunião foi ontem com a modelo. Tomara que não seja, né? Claro. Eu acredito que não é, né? Estourou nosso tempo aí, então, né, gurizada? Tá bem? Tá bem. Voltamos amanhã. Amanhã é dia de decisão. Amanhã prometemos aí mais uma vez, um quentíssimo apito final aqui na Bandeirantes. Vou te representar no refeitório agora. Tá bom. Obrigado. Abraço. Um abraço a todos aí. Obrigado aos ouvintes pela audiência. Vem na sequência o Milton Cardoso com Bastidores do Poder. Tchau, gente.